Hello! Vamos conversar sobre salas de estar agora à noite. Salas aconchegantes, salas confortáveis, salas deliciosas de se estar. Ontem eu estava comentando aqui sobre como uma sala de estar, ela é o coração da casa, ela é o ambiente onde tudo acontece, ela é o ambiente onde você vê a personalidade do dono da casa. É a sala de estar, é o grande coração, tanto que a gente consegue integrar muito bem essa sala de estar com uma sala de jantar, com uma cozinha, às vezes até com ambientes mais sociais, sala de TV, sala de jogos, porque esse é um ambiente que ele é como se fosse a espinha dorsal de tudo que vai acontecer na casa. Geralmente da sala de estar a gente ramifica outros usos, né? Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, sobre salas de estar. Deixa eu colocar aqui o título. Aconchegante. Salas aconchegantes é o nosso papo de agora. Pronto. Hello, vamos lá. Bom, como a gente estava conversando nos outros dias todos, vou até recapitular aqui direitinho. A gente está desde segunda-feira fazendo live, hoje é a nossa 7ª e última live. E todos esses dias a gente passou por vários ambientes da casa, a gente passou por vários aspectos da decoração e da arquitetura de forma geral. Hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai fechar tudo com chave de ouro. Segunda-feira a gente conversou sobre estilos de decoração, como você traz a sua personalidade para sua casa, para qualquer ambiente da sua casa de forma geral. Depois, na terça-feira, a gente conversou sobre cozinhas, a gente falou sobre como ter uma cozinha confortável, que não é apenas funcional, também tem essa parte da praticidade, mas também é um lugar bonito, um lugar confortável para se estar. Depois a gente conversou na quarta-feira sobre áreas de serviço, e a gente falou sobre como é possível ter uma área de serviço que é bonita de verdade, que ela não é só funcional, e ela não é aquele ambiente esquecido da casa, né? Aquele quarto da bagunça. Na quinta-feira a gente falou sobre banheiros, como a gente faz para ter um banheiro que é perfeito e perfeito para várias coisas, para você descansar, para você relaxar após um dia de trabalho, que aspectos sensoriais eles proporcionam isso. Na sexta-feira a gente falou sobre o quarto dos sonhos, como é que ele funciona, como é que a gente trabalha a decoração dele, quais são os elementos que, estando em um quarto, fazem com que você tenha uma noite de sono mais confortável, você não tenha tantos problemas para dormir, por exemplo. E ontem nós falamos sobre o escritório produtivo, nós falamos sobre um escritório que ele é feito para você ter mais produtividade, ele tem vários elementos que te fazem ter mais resultados no seu trabalho, nos seus estudos. A gente falou sobre tudo isso ontem, porque afinal a arquitetura, ela influencia tudo que a gente faz. Nós todos vivemos dentro de ambientes fechados a maior parte do nosso tempo. Então a arquitetura ela acaba influenciando muito a maneira como a gente se comporta, a maneira como os nossos resultados eles aparecem. Hoje nós vamos trazer isso, todo esse nosso olhar, toda essa nossa conversa para a sala de estar. E aqui eu falo sala de estar, mas na verdade eu tô falando de sala de estar, sala de jantar, sala de televisão, esse espaço que é o coração da casa, né? Que ele tá geralmente ali integrado com a cozinha, ele pode estar integrado com uma sala de jogos, com um escritório, mas geralmente ele é o grande coração da casa e ele mostra muito sobre a personalidade de quem possui a casa. Então vamos lá. Uma pessoa que ela gosta muito de receber outras pessoas, que ela é bem extrovertida, ela adora agregar pessoas, ela gosta de convidar amigos, convidar familiares para ir para sua casa, para tomar um café, para bater um papo. Essa pessoa, ela vai ter provavelmente uma sala de estar com mais espaço para receber essas pessoas. E um espaço que ali vai estar ligado com a televisão, mas vai ter também uma área de estar, de sofá, de poltronas, para agregar todo mundo ali junto. Agora, olha só, se você tem uma outra pessoa com uma personalidade mais diferente, uma personalidade mais reservada, uma pessoa que valoriza mais a leitura, a introspecção, é uma pessoa mais intelectual, talvez essa sala de estar dessa pessoa tenha mais prateleiras, estantes com livros, tenha mais esse momento que ela está aproveitando sozinha no dia a dia na própria casa. Então você percebe como a personalidade do dono da casa está muito evidente na própria sala de estar, na própria sala de jantar. Hoje eu quero trazer aqui para a gente ir conversando alguns exemplos de como você consegue melhorar a funcionalidade
nesse tipo de integração e ao mesmo tempo você trazer para sua realidade, né, para a realidade do que faz sentido para você no seu estilo de vida, tá bom? Bom, quando eu falo isso de a gente pensar na praticidade, pensar na funcionalidade, é a parte da arquitetura bem forte que está entrando. Então, eu peço que vocês assim olhem direitinho, vejam direitinho cada referência, cada projeto desse que eu vou mostrar, para você compreender quais são os elementos que fazem uma sala de estar que é aconchegante, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar para o primeiro de todos. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou começar por esse projeto aqui, vamos lá. O que a gente tem aqui, gente? A gente tem uma área de estar aqui embaixo, no centro. E a gente tem lá no fundo uma área que é um pouco mais assim como uma mesa, algumas prateleiras. E a gente vê que é como se fosse uma área mais de estudo, um cantinho mais de leitura, né? Aqui na lateral esquerda, bem ao fundo também, a gente tem mais um carrinho de bar, a gente tem como se fosse um cantinho de bar, de bebidas, né? Um cantinho do café. Bom, tudo isso aqui compõe a mesma sala. Hoje em dia, a gente vê que os projetos eles buscam mais uma integração entre todas essas zonas, de forma geral. Esses apartamentos que eles têm o ambiente da cozinha 100% fechado e isolado da sala de estar, da sala de jantar, eles são apartamentos geralmente mais antigos, né? Os apartamentos mais novos, eles têm plantas que há uma integração maior. Há uma integração que permite uma visualização maior entre todos esses espaços. E aqui não é diferente. E aqui eu quero chamar atenção para o primeiro tópico que eu trouxe. Trouxe aqui 5 tópicos para a gente conversar. E o primeiro deles, a gente vai falar sobre divisórias e divisões entre ambientes. Há várias formas de você setorizar melhor os usos que você quer ter na sua sala, certo? E aqui eu quero trazer o tipo de divisória que é mais acessível possível, que é a divisória com pintura mesmo, com revestimento. E eu fiz questão de trazer esse projeto, porque ele é uma solução super prática, super simples, porque ele pinta de verde, com esse fundo verde, toda essa parte de fundo lá atrás. E aqui no outro lado da parede, ele tá trabalhando com umas cores mais claras, certo? Então, assim, só prender o cabelo, que tá muito calor, nossa. Então, assim, essa é uma forma muito legal de você setorizar mais os ambientes, de você ter divisões mais claras entre eles. Esse tipo de divisão visual é muito bacana para você ter um uso mais confortável do ambiente, tá? Então, assim, se aqui eu tenho uma zona maior uma zona de estudos, uma zona de estar, uma zona de interação, né? Porque tem a parte desse barzinho, da zona do café. Então, o que eu faço com a cor? Quando eu tô marcando com uma cor predominante, essa zona de estudos e de carrinho... Precisa não, obrigada. Valeu, tenho certeza. Ah, mas deixa aberto, acho que vai ser melhor se deixar aberto, então. Matheus veio trazer aqui um ventilador pra mim, mas eu não gosto, não. Pronto, obrigada. Bom, então o que acontece? Você setoriza com a pintura, com a parte da pintura, a sua sala de estar, você vai conseguir definir melhor pro seu cérebro quais são as zonas de quê. Isso é muito bacana, a pintura é uma forma de fazer isso. Você também poderia fazer com próprias divisórias mesmo de madeira. Então, vocês estão vendo como esse espaço aqui da pintura, ele poderia ser perfeitamente, ter um painel assim, fechando ele, um painel amadeirado como se fosse uma porta de correr, sabe? Eu consigo imaginar perfeitamente isso aqui acontecendo. E aí, se estivesse acontecendo, eu também teria um isolamento desse ambiente, seria como se fosse uma zona de escritório, sabe? Uma zona de escritório onde você consegue se isolar um pouco mais, entende? Então, aqui ele trabalhou com a pintura, mas pode ser feito com painéis, com divisórias, até com cortinas também, funciona super bem. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? A gente falando dessa parte das divisórias. Vou trazer uma outra referência, tá? Pra gente continuar conversando. Pronto, deixa eu puxar aqui. Vamos lá, tô procurando aqui um outro projeto, uma outra referência pra gente continuar conversando e a gente ir pra... Pronto.
Olha só, nesse projeto a gente tem um pouco isso também, da gente trabalhar melhor as divisões entre os ambientes, mas aí eu já quero entrar no segundo tópico, do que faz uma sala de estar mais aconchegante, que é você justamente ter como se fossem zoneamentos para cada ambiente, sabe? Tem muito a ver com esse primeiro tópico, mas é você realmente pensar que em vez de você ter uma integração, um mega projeto com uma super integração entre os ambientes, talvez seja mais fácil para você visualizar pequenos ambientes, entendeu? E eles estão integrados. Então, aqui, por exemplo, ao invés de você visualizar que você tem uma sala gigante, que precisa ter uma cara mais aconchegante, você pode visualizar que você tem uma zona de jantar, você tem a zona da cozinha, você tem a zona de estar. Isso pode ajudar muito você a conseguir visualizar o potencial que há em cada ambiente. E aí, por onde você começa? Você começa pensando na funcionalidade, tá bom? Você começa pensando qual o uso que esse espaço ele vai ter de forma mais prática. A cozinha, ela tem um uso mais prático de cozinhar, de você fazer cocção de alimentos, de você, às vezes, reunir as pessoas também. Ela pode ter esse uso. No caso desse projeto aqui tem esse uso, né? Tanto que tem as banquetas ali do lado do balcão, tá? E aí você pensa na sala de estar depois, na sala de jantar, né? Qual é o uso principal, a principal funcionalidade da sala de jantar? É você ter a mesa de jantar, é você ter as cadeiras ali juntas, né? Também para todo mundo fazer refeições. Então, quando você tá pensando na praticidade, né? Na funcionalidade mais prática, depois você vai escolhendo os elementos e você vai trazendo a parte mais do aconchego, dos materiais, de que móveis você vai escolher, se eles estão coerentes visualmente entre si, se há uma paleta de cores que é coerente com tudo, todos os ambientes de forma geral. É legal você escolher uma paleta de cores para sua casa de forma geral, para você não sentir que você está morando numa casa Frankenstein, sabe? Que você escolheu um tipo de móvel para a sala de jantar e aí outro tipo de móvel para a sala de estar e aí a cozinha tem outra vibe. Então, para você evitar isso, escolhe uma paleta de cores comum para a casa toda e escolhe um estilo de decoração comum para a casa toda. A gente falou muito disso no primeiro dia, né? Na segunda-feira. A gente falou muito sobre como a gente entende qual é o nosso estilo, qual o seu estilo, e a gente traz isso para a decoração, certo? Então, zonear os ambientes da sua casa vai te ajudar muito a ter uma sala de estar que tenha uma percepção maior de conforto. Essas são dicas assim meio práticas, mas elas funcionam muito, tá? E elas são importantes para depois a gente partir para a parte mais de decoração e de embelezamento do espaço, né? Tá hora, minha gata aqui. Teve algum dia da live que foi o Reboco, né, o meu gato. E aí hoje tá sendo a Ságua, que é a minha outra gata. Tenho 2 gatos. E aí eles estão aqui competindo pra ver quem anda mais aqui por perto. Bom, falamos de divisórias, de zona de estar, zona de jantar. E aí vamos falar da parte mais de decoração em si, como eu tava falando pra vocês. Não, vou colocar esse projeto não, vou colocar um outro. Se vocês vissem a minha galeria é basicamente projetos, assim. Projetos de todos os tipos, então... Tá? Pronto. Beleza? Olha só esse projeto aqui. Nele eu quero trazer pra vocês o terceiro ponto que eu separei sobre sala de estar aconchegante, que é a parte dos itens de decoração, os objetos em si. Não tô falando ainda de mobiliário, não tô falando ainda de nada disso, certo? Eu tô falando mais dos itens de decoração em si. Então, esses itens, você pode trazer eles dentro do estilo da tua decoração para poder trazer mais cuidado, mais carinho e trazer mais volumes de forma geral para todo o conjunto do teu espaço. Isso causa uma sensação de aconchego também. E se você tem dificuldade, eu vou te listar alguns que você pode, você mesma, procurar os que estão dentro da paleta de cores, do estilo da decoração que você escolheu para sua casa, tá? Então, vamos lá. Almofadas fazem muita diferença. Você ter uma escolha de almofadas dentro, em cima do sofá, sabe? Em vez de deixar o sofá ali largado de qualquer jeito, escolhe um conjunto de capas de almofadas. Nossa, tem tantas lojas que tem capas de almofadas super, super lindas. E aí você pode comprar a almofada já cheinha, já perfeita. Mas você pode também comprar a capa da almofada e comprar o enchimento da almofada separado. Aquela parte que fica mais dentro, né?
Então, eu gosto muito das da West Wing, são muito bonitas. Mas assim, você não precisa necessariamente estar comprando online ou estar indo em uma dessas lojas, sabe? Porque a Tok Stock tem opções muito legais também. Você pode ir na loja de decoração mais próxima da sua casa e ver o que tem. Porque às vezes, quando a gente vai nesses lugares garimpar mesmo, a gente encontra muitas preciosidades, né? Que até nem são o que tá ali na mais alta coleção, mas é algo super lindo, que tem a tua cara, que vai trazer um ar de personalidade muito bacana para tua casa, para tua sala. Então, as almofadas, elas dão esse ar pro sofá, elas causam uma sensação de volume maior. É uma sensação de conforto muito bacana. Os apoios laterais também de sofá são muito legais. Eu gosto muito de trabalhar como se fossem essas mesinhas laterais. Tem de vários tipos, de vários designs. Você não precisa deixar só a mesa de centro ali na frente do sofá. Você pode ter algumas mesinhas laterais menores que elas até são super bacanas para caso você queira ler um livro, para caso você queira tomar um café, algo do tipo, e queira ter um apoio próximo, onde você tenha como se fosse uma composição mesmo de itens e de móveis ao redor do teu sofá, ao redor da área de estar. Isso é muito bacana, porque tu consegue fazer tudo isso dentro do estilo de decoração que tu já escolheu que tu tá trabalhando, tá? Luminárias também, luminárias de piso, eu acho que ficam muito bonitas. Tem alguns modelos que são bem interessantes, você consegue trazer dentro da estética que você tá trabalhando. Olha, aqui nesse projeto aqui embaixo, dá pra ver como tem uma mesinha lateral aqui, que ela colocou uma luminária de mesa em cima dessa mesinha, colocou algumas revistas, um livro, um porta-copos. Aqui embaixo tem, eu amo isso, tem um cestinho com uma mantinha, que é também pro momento do cinema, noite do cinema. Enfim, são vários elementos que você pode ir listando aí, eu tô falando, você pode ir listando, pra você conseguir trazer pra sua casa. E fica um efeito super legal, tá? Os quadros também, eles dão um ar de cuidado bem maior, dão assim, uma estética muito bacana para tua casa. É legal investir em molduras padronizadas, molduras bonitas. E claro, o que tá dentro da moldura também é muito importante. Tem que ter a ver com toda a vibe da tua sala de estar. E eu recomendo, olha só a minha gata. Passa, neném. Se ela quisesse vir, eu mostrava, né? Mas ela não quer vir não, ela é mais arisca. Olha só, se você quiser trabalhar os seus quadros também dentro da estética do teu ambiente, do estilo de decoração que você escolheu, é até melhor, tá? Lembra aquilo que eu falei, se você quer um ambiente que ele passa mais calma, ele passa mais tranquilidade, provavelmente não vai ficar legal você escolher artes muito disruptivas, com cores muito saturadas, muito contrastantes entre si. Depois eu posso até falar mais sobre isso, sobre escolhas de cores melhor, porque tem muita coisa para falar sobre isso, né? Mas só para resumir, para vocês terem uma noção, quando você trabalha cores que são muito contrastantes entre si, você tem um efeito maior de agitação, certo? Quando você trabalha cores que elas são menos contrastantes entre si, você tem um efeito maior de conforto e de aconchego de forma geral. A gente trabalha muito isso quando a gente está criando um projeto numa ferramenta chamada círculo cromático. Então, o círculo cromático é como se fosse uma roda onde tem todas as cores possíveis. E aí a gente tem formas de combinar essas cores entre si. E há técnica por trás disso, porque a forma como você está combinando essas cores entre si vai ter um efeito no seu cérebro diferente, entende? Então, se tu escolhe cores que são muito contrastantes entre si, que estão numa combinação mais assim, triangular, né, do círculo, tem um círculo aqui, ela tá numa combinação mais de cores em sentidos opostos, elas são mais contrastantes entre si. Por exemplo, o azul e o amarelo são cores que contrastam, são complementares, mas elas geram um efeito mais de agitação, assim, do que se você estiver trabalhando um tom de azul mais escuro com um tom de azul mais claro, entendeu? Então, há esse tipo de olhar que ele é importante para você fazer uma boa escolha das suas artes, uma boa escolha dos tons que você está trabalhando na sua casa e os tons que você escolhe para revestir a sua sala de estar também, beleza? Bom, falamos então de divisórias entre sala de estar, sala de jantar, cozinha. Falamos de zonas de
ambientes diferentes em um espaço que é mais integrado. Então, como é que a gente trabalha a parte de sala de estar junto com sala de jantar, como é que a gente trabalha a parte de sala de televisão junto com cozinha. Então, esse tipo de integração a gente falou também, a partir de fazer zoneamentos, criar zoneamentos. Falamos dos itens de decoração agora, né? Almofadas, vasos, quadros, luminárias, como é que a gente escolhe o que é mais ideal para nossa sala de estar. E aí eu quero falar sobre iluminação, então vou colocar aqui um outro projeto já, pra gente conversar sobre isso. Iluminação em sala de estar, tá? Vamos começar pela sala de estar. Olha só, aqui nessa imagem tem vários elementos de decoração e tem alguns elementos de iluminação que foram colocados aqui pensando em tudo que já está aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um quadro que ele tem um comprimento bem extenso, tá? Acima do sofá. E aí, como ele tem esse comprimento e ele traz uma personalidade bem forte para a sala, eu vou iluminar esse quadro para que ele ganhe mais destaque, porque ele é um item muito bonito da minha sala de estar e ele traz um pouco da personalidade dela. Então, vocês estão vendo aqui, ó, esse spot aqui, ó, douradinho, que é como se fosse um cilindro, né, pendurado aqui no forro. Nesse projeto tem um aqui e tem um outro lá na ponta também. Então, ele é posicionado aí justamente porque a gente sabe que a gente vai colocar um quadro logo embaixo. E quando eu acendo o interruptor, ele está criando um fecho de luz bem em cima desse quadro. Ele está trazendo destaque para esse quadro no ambiente. Ele está chamando a atenção de qualquer pessoa que entra, que ali é um item que merece um olhar. Que o nosso olhar ele vai direto para aquilo ali, quando a gente ilumina e dá destaque, certo? Isso é muito um princípio que a gente trabalha. Por exemplo, quando a gente vai... Vocês já foram na Farm, por exemplo? Na Farm, eu dei um exemplo aqui aleatório, né, de uma loja. Na Farm tem muito isso. Por exemplo, você entra na loja e aí os itens, as roupas que elas precisam estar em destaque para o consumidor, elas estão em um lugar da loja que tem um facho de iluminação específico para poder ela se destacar mesmo no olhar. Para poder, quando você entrar na loja, o teu olhar bate direto naquilo ali, porque aquilo ali está iluminado, dando um destaque e dando uma importância, certo? Então, esse princípio de iluminar os itens importantes é o mesmo quando a gente vem para a sala de estar. Isso dá um aconchego maior, tu tá trazendo destaque para algo que é muito bonito da tua sala, né? Um outro tipo de iluminação que é muito legal de trabalhar também na sala é esse aqui da lateral, ó, vocês estão vendo? É um abajur, uma luminária de chão, que tem essa cúpula, que cria uma iluminação mais indireta, mais aconchegante, não é ofuscante, né, para o olho. E também tá cumprindo o seu papel de iluminar o quê? A mesinha lateral aqui do lado, que tem os porta-retratos, com algumas lembranças da família. Então, mais uma vez, é o mesmo princípio, desse princípio aqui de cima, né, do quadro, de você iluminar aquilo que você quer dar destaque, aquilo que é mais bonito ou aquilo que é mais importante. Só que aqui ele tá fazendo de outra maneira. Aqui, a gente tá com uma luminária de chão, que a cúpula dela faz com que haja uma iluminação mais difusa, mais indireta, e o facho de iluminação, ele desce pro item que tá imediatamente abaixo, que é a mesa lateral. Então, tu tá dando importância também pros porta-retratos ou pros itens que tu tá colocando em cima dessa mesa lateral, beleza? Um outro comentário interessante sobre essa mesma iluminação é porque como é um tipo de abajur que ele ilumina de forma mais difusa, mais indireta, ele não só tá jogando um facho de luz para baixo, para a mesa lateral, ele também tá iluminando de forma mais indireta o que tá atrás dele, que é o quê? As plantas. Então, assim, essas plantas todas que estão aqui entre a poltrona e o sofá, elas estão sendo iluminadas de forma mais indireta pelo abajur. Isso tudo é o efeito que a iluminação pode trazer na tua sala de estar. Ela pode criar esse aconchego pro olhar. Em vez de tu ter uma iluminação muito forte, muito fria, uma iluminação que te ofusca e ilumina tudo sem iluminar nada em específico, tu tá tendo o quê? Uma iluminação que ela é mais intencional. Então, quando você tá com uma iluminação mais intencional, você destaca o que é mais importante para você na sala de estar, você destaca o que é mais bonito, o que traz mais a vibe da tua sala de estar, a tua vibe, a vibe do ambiente. E é o que a gente tá tendo aqui, nessa iluminação aqui de cima e nessa aqui lateral.
beleza? Bom, vou trazer uma outra referência de iluminação também, pra gente continuar falando sobre isso. Me contem nos comentários o que estão achando aqui até agora. Quero saber se vocês estão gostando, se está fazendo sentido tudo que eu estou falando sobre sala de estar até o momento. Vamos lá. Pronto. Vou falar aqui. Deixa eu ver. Pronto, vou trazer essa aqui, que é um projeto que a gente está desenvolvendo. Porque eu já vou mexendo, já vou falando desse tópico junto com o próximo tópico, certo? Então, ainda sobre iluminação, esse projeto a gente está desenvolvendo. Então, é uma casa que ela é toda térrea e ela tem essa coisa da integração com a sala de jantar e com a cozinha. A cozinha tá ali atrás, né? Dá pra ver. E aí o que a gente faz aqui, ó? Essa parte da iluminação do forro a gente ainda tá trabalhando, então nem é isso que eu quero falar pra vocês. O que eu queria comentar com vocês mesmo é sobre a iluminação indireta que fica lá atrás. Então, quando a gente está iluminando, a gente tem uma integração entre sala de estar e cozinha. O tipo de iluminação que você está trabalhando na sua cozinha também serve como uma iluminação indireta na integração que tu está tendo com a tua sala de estar. Isso é uma coisa que poucas pessoas param assim para pensar, né? Mas essa relação, ela existe e ela pode ser bem trabalhada. Então, esse forro a gente está trabalhando ainda aqui dentro do escritório, né? A gente está justamente fazendo esse tipo de concepção agora. Eu tô mostrando para vocês uma coisa de... Como é que chama, hein? Algo que está em processo de criação. Olha que legal, vocês estão conseguindo visualizar como é que é esse processo aqui da gente, né? Então, aqui em cima nessa mesa de jantar, a gente já quer colocar um pendente bem bonito para poder trazer com intenção uma iluminação para a mesa de jantar, para tudo o que vai ser servido na mesa, porque lembra do que eu falei sobre zoneamento, né? A gente está como se fosse criando um microambiente que é o ambiente de jantar. Então, a gente vai iluminar com um pendente bem bonito essa mesa e essas cadeiras todas. Só que aí, quando eu tô na sala de jantar, eu consigo visualizar a cozinha lá atrás. Então, eu consigo ver também como eu estou trabalhando a iluminação do forro, eu consigo ver como é que eu estou trabalhando essa iluminação da marcenaria, da cozinha também. Então, não sei se vocês vão conseguir visualizar aí. Dá pra ver que lá atrás, na cozinha, dentro da marcenaria, tem como se fossem uns pequenos fachos, assim, de luz. Esses fachos a gente já está iluminando dentro dos nichos, dentro das prateleiras, iluminando a bancada com fita de LED mesmo, embutida na marcenaria. E aí, isso vai causando esse efeito, sabe? De que lá no fundo tem algo mais iluminado e que isso é possível de ser visualizado desde a sala de jantar. Tá fazendo sentido o que eu tô conversando aqui até agora? Vocês estão gostando? Bom, eu sei que é muita coisa, né? Pra se conversar, pra se trabalhar sobre sala de estar. Mas esse é o intuito mesmo de tudo que a gente tá fazendo aqui nessas lives, né? Deixa eu só puxar aqui o próximo projeto para poder... Eu vou repetir esse outro projeto aqui porque eu quero falar sobre o próximo tópico, que são as proporções na sua sala. E aqui eu acho que é o tópico mais importante, o tópico de proporções. Como você trabalha cada elemento e a organização entre eles para que eles combinem entre si. E combinar entre si não é só combinar as cores e as texturas. É importante você ter a proporção correta também para que você tenha uma sensação de conforto e de aconchego mesmo no espaço como um todo. Eu sei que é muita coisa, tudo que eu tô falando, né? A gente tá desde segunda-feira conversando aqui. E claro, tudo o que eu tô falando é mais uma forma de abrir a percepção de quem tá assistindo as lives, sabe? Era o meu intuito desde o começo. Quando eu criei tudo isso aqui, essa questão de a gente estar desde o começo... Desde segunda-feira, todo dia, fazendo live aqui, falando sobre cada ambiente, eu queria justamente trazer uma abertura de percepção para o seu olhar. Eu queria que você conseguisse enxergar um pouco mais como eu enxergo a sala de estar, o banheiro, a área de serviço, cada um dos ambientes da casa. Esse tipo de abertura de percepção, ele é uma coisa que
é gradual mesmo, né? Eu tô há anos, assim, nesse mercado de arquitetura e de construção. Então, são anos de trabalho e anos de muita experiência na prática para eu ter essa abertura de percepção. Então, não se preocupe se você, de cara, não tiver esse tipo de visualização que eu trago aqui para vocês, entendeu? Às vezes, o contato aqui com uma live dessa, né, conversando assim comigo, é um primeiro contato teu, de começar a enxergar a tua casa de um jeito diferente. E, enfim, pode ser muita coisa mesmo. Não tem problema, você pode pegar tudo que eu falei, todas essas lives, e você consegue já aplicar na tua casa. Você já consegue pegar o que eu falei para cada ambiente e aplicar para tua realidade. E aí você adapta, sabe? Você pega o que eu falei para banheiro e adapta para a realidade do teu banheiro, para as dimensões do teu banheiro, para o layout, para a organização do teu banheiro. Você pega o que eu falei para quartos dos sonhos, escritório produtivo, sala de estar aconchegante. Você pega tudo isso, todas as dicas que eu dei a cada dia, e foram muitas dicas, foram muito conhecimento técnico, né? Vocês viram, eu tava falando aqui ontem, anteontem, de ciclo circadiano do corpo humano, de como a nossa biologia humana, ela precisa estar em concordância com a arquitetura para a gente ter mais produtividade, para a gente ter mais felicidade até. Eu tava falando outros dias aí dos hormônios do corpo humano e como a gente trabalha na arquitetura para que a gente tenha mais saúde física, mental, emocional. Tava falando de dopamina, cortisol, melatonina. São todos hormônios que eles podem ser mais trabalhados de forma a te beneficiar na tua saúde e que a arquitetura tem tudo a ver com isso, a forma como o teu ambiente está organizado. Então, assim, eu trouxe tudo isso ao longo dessa semana, pega tudo isso. É um conhecimento, assim, que os nossos clientes, eles pagam a gente para poder ter algo mais, assim, sucinto mesmo, justamente porque é muita coisa, é muito embasamento técnico. Pega isso, pega tudo que eu tô trazendo aqui desde segunda-feira e aplica na tua realidade. Se você precisar de ajuda com alguma coisa, se você precisar de um olhar mais especializado sobre alguma coisa da tua casa, pode falar comigo. A gente, inclusive, tem serviços que são justamente disso, de dar uma ajuda para os nossos clientes, é uma ajuda mais rápida, uma ajuda mais express. A gente tem um serviço que se chama Eixo Express, que ele é só uma consultoria de arquitetura, totalmente voltada para a gente resolver mais rápido essas dores de decoração, de Bia, não sei como é que eu organizo o meu ambiente, eu não sei como é que eu faço para minha sala de estar ela ser mais aconchegante, não sei como é que eu faço para o meu banheiro ele ser mais confortável, ele ser um ambiente prático, mas também ser a minha cara. Tudo isso a gente ajuda os nossos clientes. Normalmente em consultoria, se você precisar de ajuda com alguma coisa, você pode falar. Porém, tudo o que eu tô falando aqui nessas lives já serve, sabe? Você já consegue aplicar, você já consegue ver resultados, você já consegue ter uma abertura de percepção do teu olhar, que era o meu principal objetivo com isso, tá? Enfim, eu não quero ficar me estendendo tanto, mas se vocês tiverem interesse, quem tá aqui na live, né, de que eu fale mais sobre o Eixo Express, eu posso até falar também um pouquinho, tá? Vou voltar pro tópico, enfim, me conta aqui nos comentários, que se for o caso eu comento um pouco, tá? Beber aqui uma aguinha. É muito doido que em live a gente tem uma rotação de fala muito rápida, né? Eu sempre acho isso muito doido. E a gente precisa beber água, senão a gente não dá conta. Tá? Bom, proporções na decoração, proporções na sala de estar. Há vários elementos que você precisa dar uma olhada na tua sala de estar e avaliar se a proporção dela está correta com o lugar em que ela está. Isso também causa a sensação de conforto que tu tem quando tu entra numa sala, certo? Então, eu separei aqui alguns elementos para a gente conversar sobre proporções. E a princípio, são 3 elementos, mas à medida que a gente for conversando, se forem surgindo outros elementos aqui pra mim que eu acho que não vai complicar muito a vida de vocês, posso até falar também, tá? Então, a princípio eu quero falar com vocês sobre proporções de quadros, de tapetes e de cortinas, tá? Esse é o principal, porque se você dominar isso, sua sala de estar já vai ter uma outra cara, tá? Mas assim,
Proporção a gente tem que olhar em tudo da decoração, absolutamente tudo. Não só quadro, tapete e... Oi, tudo bem? Ah, tudo... Pronto, proporção a gente tem que olhar em tudo, não só em quadro, tapete e cortina, tá? Vou começar por onde? Deixa eu pensar aqui. Eu vou começar pelas cortinas. Já falei de cortina aqui quando a gente tava falando de quadro, tá? Mas aí eu vou falar de novo, agora trazendo pra realidade da sala de estar. Deixa eu ver até se eu tenho outro projeto pra trazer isso. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho um outro aqui que tem umas cortinonas bem bacanas pra gente conversar. Tá, vou trazer esse aqui, que é o outro ângulo daquele lá. Vou pegar um outro ângulo dele, porque eu acho que vai dar pra ver bem melhor a parte da cortina em si, né? Quem está aí na live, me diga o que está achando, vai conversando comigo. Pronto. Aqui vai dar pra ver bem melhor essa parte das cortinas, tá? Olha só, vocês estão vendo que aqui nessa sala a gente tem o que a gente chama de... A gente tem como se fosse uma altura muito grande, né? Entre o piso e o forro lá em cima. A gente tem como se fosse uma altura muito grande. Então, é uma proporção que ela é maior. Já que ela é uma proporção maior, a gente precisa trabalhar as cortinas respeitando essa proporção, respeitando essa mesma proporção, tá? Então, o que a gente faz? A gente replica essa grandiosidade da altura que a gente está trabalhando na cortina, na iluminação, no comprimento da cortina. Então, aqui a gente está com a cortina que está lá em cima, ela está escondida, a fixação dela fica escondida ali entre o final do forro e o começo dessa grande janela, e aí ela desce e vai até o chão. E aí ela é toda de tecido, ela é toda daquelas de abrir mesmo, sabe? Fechar, não é veneziana, né? Até porque a gente já tem veneziana na própria janela. E aí essa proporção é uma proporção muito importante de você respeitar no tamanho da tua sala de estar, para que o teu olho ele tenha um conforto visual, ele não fique com aquela impressão de que tem alguma coisa estranha, sabe? Então, se tu tem uma sala que tem um tamanho, uma altura como essa, é esse o tipo de escolha que você precisa fazer. O de você replicar a proporção dessa altura na proporção do tamanho da cortina, tá? Agora, assim, se você tem uma sala que é uma altura menor, que é uma altura mais parecida aqui com a altura que eu tenho desse blocão aqui de madeira, tá vendo? Que é uma altura normal, digamos, né? Que é mais ou menos um pouquinho maior do que o tamanho de uma porta. Se a tua sala é mais ou menos nessa altura, de forma geral, e aí você tem uma janela, o que você vai fazer? Você vai replicar esse mesmo tamanho, dessa proporção, dessa altura, só que agora para o tamanho que você tem disponível na tua janela. Então, nada de colocar cortina, que ela faz... Eu não sei se isso é uma expressão conhecida por todo mundo, mas que ela fica pescando siri, sabe? Que é aquela cortina que ela é de abrir também, mas ela só cobre o buraco da janela. E aí ela tá aqui, vamos fingir que a minha cabeça é uma janela. Então, eu tenho aqui a janela e aí vem até aqui o chão, sabe? E aí a cortina ela vem só até aqui, sabe? Ela fica meio que pescando siri essa parte. Essa é uma proporção que não tá em coerência com a proporção da altura que tu tem da tua sala. Qual é a proporção correta para uma cortina de abrir assim, em uma sala menor? É você colocar... Esse gato está querendo pular. É você colocar o tecido dela indo até o chão mesmo, sabe? Sem problema, sem medo de ser feliz. Beleza? Esse é um tipo de proporção... Gente, a gata, ela dá olé na gente aqui. Os gatos, eles possuem a nossa casa, sabe? Os gatos, eles são donos da nossa casa e a gente só vive nela. É isso, sabe? A gente tem que aceitar. Eles entram aqui no meio da live, aí fica fazendo a zorra, sabe? É isso mesmo. Bom, aí, sobre a proporção da cortina, né? O ideal é que ela respeite a proporção da tua sala toda. Se a tua sala é menorzinha, não tem problema. Você vai respeitar e vai descer a cortina até o chão do mesmo jeito, entendeu? Nada de colocar cortina de tecido pescando siri, porque não é bacana, fica meio feio, tá? Beleza? Pronto, vou colocar aqui pra gente falar de quadros, tá? Vou voltar pra essa referência.
Pronto. Olha, sobre a consultoria de arquitetura que eu tinha comentado, é o seguinte. Vou dar um off-topic, né, aqui, só para poder não deixar em aberto, né, porque a gente estava falando antes. Como é que funciona? Esse é um serviço que a gente chama de Eixo Express, tá? Tem lá no feed depois, quem tiver interesse. Eu vou já concluir todo o raciocínio aqui da live, eu vou só explicar para quem tem mais interesse. Então, quem tem interesse depois, pode olhar lá no meu feed e pode me enviar um direct, tá bom? Para eu explicar melhor como funciona. Porque é um tipo de serviço que eu criei justamente pensando em oferecer mais uma praticidade, um help, para quem não quer reformar com quebradeira, para quem não quer reformar gastando rios de dinheiro, com um transtorno enorme, sabe? Sendo que uma consultoria de decoração, algo que já mudasse um pouco os ares dos ambientes, sabe? Como se fosse o meu olhar com tudo que a gente está vendo nessas lives, sendo que específico para a realidade da pessoa, é isso que é o Eixo Express. Ele é um serviço muito rápido, a gente faz tudo muito rápido. Ele é mais para você ter um norte e você mesmo colocar a mão na massa para você fazer, certo? Porque assim, eu acredito muito que o ambiente, ele transforma a nossa vida. É o que eu sempre falo aqui no Instagram, em todo canto, né? A arquitetura, a decoração, ela muda muito a vida de uma pessoa, sabe? A gente... Assim, quando eu comecei a estudar mais sobre hábitos, eu comecei a ter mais noção disso, porque eu até comentei outras vezes, né, aqui no Instagram. Em 2020 eu tive um período, assim, bem chato da minha vida, em que eu me vi super desmotivada com tudo que eu tava fazendo, eu não tava feliz com as coisas que eu fazia, sabe? E eu comecei a perceber que o ambiente que eu tava, a minha casa, ela perpetuava hábitos ruins que eu tinha. E eram hábitos que me faziam muito mal, né? Eu não tinha tanto hábito de estudar, de ler como eu tenho hoje, de me exercitar, nada disso. Exercitar, tipo assim, o que era exercício físico, né? E eu ainda tinha alguns hábitos que me faziam muito mal, sabe? De não ter o meu sono muito regulado, de comer muita besteira. E aí eu vi que eu precisava mudar. Eu comecei a estudar mais sobre isso, né? Sobre hábitos, foi de onde surgiu todo o meu interesse. Eu li muito livro sobre hábitos, vocês não estão entendendo. Eu tenho uma tendência a ficar um pouco obcecada nas coisas que eu faço, sabe? Eu fico obcecada em um tema específico, aí eu quero ver tudo sobre aquilo, eu quero ler livros sobre aquilo, eu quero ver documentários sobre aquilo. E aí, nessa época, a minha obsessão era hábitos. Era pensar, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida, velho. Minha vida não tá legal. Eu só vou me afundar desse jeito. Daqui a uns 5 anos eu vou olhar pra trás, eu vou pensar assim, meu Deus do céu, que escolhas foram essas que eu fiz que me tornaram essa pessoa, sabe? Então eu fiquei obcecada por transformar os meus hábitos. E aí eu comecei a ler tudo o que eu encontrava sobre isso. Eu comecei a ver tudo o que era de conteúdo na internet sobre isso. Documentário, assim... bizarro, sabe? Mas me deu uma percepção diferente até sobre a minha própria profissão. Eu percebi, lendo tudo que eu li sobre hábitos e sobre você transformar as suas rotinas, o quanto o meu trabalho como arquiteta ele é muito importante. O quanto tudo o que a gente transforma de ambiente na vida das pessoas não é só a beleza que a gente está trazendo para a vida dela. É também uma transformação de hábitos, é uma transformação de vida real, sabe? Por tudo aquilo que eu falei nessas lives essa semana, de que você acaba realmente transformando as suas rotinas, você torna mais automático hábitos que são os hábitos da pessoa que você quer ser e você bloqueia os hábitos, torna mais difíceis os hábitos da pessoa que você não quer mais ser. Tudo isso é o poder da arquitetura. E isso é incrível, isso que é o mais maravilhoso de tudo. Então, quando eu criei o Eixo Express, esse serviço mais rápido, foi justamente quando eu entendi, cara, as pessoas elas precisam de algo agora, sabe? Elas precisam de uma transformação de vida nas suas casas agora. Se elas ficarem esperando por fazer uma grande reforma com uma quebradeira enorme, elas vão ficar esperando em uma casa feia, em uma casa que é a casa da pior versão possível que elas podem ser. Sendo que a sua casa ela pode ser a casa da sua melhor versão, sabe? Como seria a sua casa? Vou dar essa pergunta pra vocês. Como seria a sua casa quando você já tivesse conseguido alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos?
Em que essa casa é diferente da sua casa atual? Entenda, eu não tô falando de você invejar, desejar a casa de pessoas ultra ricas e que, enfim, esbanjam mansões. Às vezes o que faz sentido pra ti não é isso, entendeu? Pensa assim, quais são os meus sonhos? O que eu desejo atingir? E que casa representa mais isso, sabe? Você é uma pessoa que almeja ter sucesso profissional, almeja ter sucesso intelectual, até se sentir bem consigo mesma, sentir que o seu trabalho ele tem algum impacto positivo. Então, como é a casa da pessoa que é assim? É uma casa talvez com mais livros, é uma casa às vezes com um pouco mais de serenidade, de mais conforto nos detalhes, de mais carinho com o dia a dia, de mais flores na mesa de jantar, de uma pintura mais bacana, mais confortável. Entende? Tudo isso que eu trouxe essa semana é justamente para poder lapidar esse teu olhar, abrir a tua percepção e você se aproximar de você ser essa pessoa que você quer ser, que tem essa casa, entendeu? Então, esse serviço de GX Express, ele é uma decoração, é uma consultoria de decoração que eu faço junto com você para que você esteja mais próximo de alcançar isso. Para você ter noção, olha, é muito rápido que acontece tudo. Vou dizer porque é incrível mesmo. Os nossos clientes, eles enviam as medidas do ambiente. Então, quero reformar esse quarto da minha bagunça, transformar em um escritório para eu estudar, porque eu quero ter um aprimoramento profissional que hoje eu não tenho tempo para estudar. E eu vejo que a arquitetura, o ambiente da minha casa, dificulta isso. Então, como é que o cliente faz, né? Você envia as medidas desse quarto pra gente. Ai, Bia, eu não sei fazer medida, não tem problema. A gente explica como é que você faz as medidas, é a coisa mais simples do mundo, não é nada complexo. Você envia essas medidas pra gente, tudo remoto. E aí, com essas medidas que você mandou pra gente, a gente vai fazer uma entrevista com você, que a gente chama de briefing, onde eu vou entender quem é você. E esses princípios todos aqui de neuroarquitetura, de funcionalidade, praticidade, o foco em cada ambiente que eu falei ao longo de todas essas lives, eu vou estar olhando, só que com o olhar de entender qual é a tua personalidade, o que é que tu precisa no teu ambiente. E aí, a partir disso, a gente vai montar aqui na nossa equipe, eu vou criar para você uma decoração personalizada para você ter isso na sua casa, olha assim, já na mesma semana. É isso que eu te prometo, entendeu? Você vai ter na mesma semana que você conversar comigo, você vai ter uma solução para sua casa, para você aplicar na mesma hora, para você só colocar a mão na massa e você ter a casa que você quer ter. Então, com decoração a gente consegue fazer isso. Vocês viram aqui, né, durante essa semana. É algo muito bacana de fazer, é algo que está ao seu alcance e é algo que eu tenho certeza que eu consigo ajudar, entendeu? O Eixo Express, ele funciona exatamente com esse intuito. Então, quando a gente cria a decoração da tua casa, quando a gente vê qual é a melhor funcionalidade, quando a gente vê qual é o melhor estilo de decoração, o que se adequa mais quanto à realidade, a gente te envia isso em forma de ilustrações. Então tem a famosa planta baixa, né? Que todo mundo conhece de forma geral, mas ela é mais didática, ela é mais sucinta, para você conseguir entender tudo que vai ter que fazer ali e você já fazer, entendeu? Sem quebradeira, beleza? E a gente envia tudo isso também com uma ilustração, que eu vou até colocar aqui, para você ter uma noção, que a gente chama de ilustração isométrica, que ela é algo realmente, olha só, esse banheiro a gente conversou, né, outro dia aqui essa semana. Esse tipo de ilustração aqui é uma das coisas que a gente vai te enviar, para você visualizar perfeitamente tudo do ambiente e tudo que você precisa fazer para que ele fique desse jeito no final, beleza? Depois que a gente te enviar isso, a gente também te manda a lista de compras de todos os itens. Então, se eu te falar assim, ó, olha só, para você ter uma sala de estar aconchegante, você vai precisar, ó, vou colocar aqui, olha, nossa, nem sabia que dava para fazer isso. Que dava para mudar a tela, né? Foi sem querer, mas enfim, ótimo. Vou trocar aqui a imagem só para poder a gente continuar conversando. Pronto. Se eu te falar assim, ó, você vai na sua sala de estar para ela ficar bacana, coloca esses quadros, coloca esse sofá, faz essa pintura, coloca esse tipo de iluminação, compra esses abajur, enfim, luminária de chão, compra tudo isso aqui.
eu vou te enviar também uma lista de compras com todos esses itens definidos, entendeu? Você vai receber, olha, pintura nas paredes X e Y, vai ser essa pintura aqui, tinta coral, e aí eu já te mando com um link para você comprar tudo online se você precisar. O Eixo Express, ele funciona justamente para isso, entendeu? Para você ter nas suas mãos uma consultoria de arquitetura mais prática e você conseguir colocá-la em prática o quanto antes, beleza? Bom, quem tiver interesse no Eixo Express pode falar comigo no direct que a gente conversa melhor. Geralmente, deixa eu ver se eu consigo. Agora não sei se eu vou conseguir trocar, né? Consegui. Geralmente, o Eixo Express, a gente trabalha aqui no estúdio com preços tabelados por ambientes, então é uma coisa meio fixa, sabe? Sim, se a pessoa procura a gente para uma sala de estar, uma consultoria rápida para uma sala de estar, custa X. Se ela procura para uma cozinha, custa Y. A gente tem esses preços tabelados aqui internamente. Porém, como eu tô desde segunda-feira fazendo essas lives e tentando trazer uma abertura de percepção para todo mundo que está participando, se você tiver interesse, você pode falar comigo no direct aqui do Instagram após essa live, que aí eu vou conversar com você e eu vou te dar um preço diferenciado. Esse é um preço que é só mesmo porque a gente está fazendo essas lives e a gente está conversando aqui, tá? Então, quem quiser, fala comigo no direct. E aí, em particular no direct, eu te explico como é que funciona. E aí eu te digo quais são esses preços que são especiais só para quem tá participando das lives, enfim. E tá com o olhar um pouco mais afinado, sabe? Enfim, é algo bem especial. Que eu até nem sei se eu vou fazer de novo depois, porque essas lives foram uma ideia meio da semana passada pra cá que eu tive, né? E aí eu fui construindo aqui, então nem sei, inclusive nem sei se o Matheus, ele está por dentro dessas coisas que eu tô falando por aqui, né? De que eu vou dar um preço especial pra quem estiver na live, enfim. Mas aí você fala comigo, porque por mais que esteja muito, muito, muito corrida essa semana e a gente esteja já trabalhando com bastante coisa, eu acredito que eu consigo abrir ainda alguma vaga, assim, limitadíssimo, sabe? Pra essa semana, só pra quem participou da live, tá? Então, fala comigo. Foi mal, Matheus. Tudo bom? Mas enfim, fala comigo no direct que a gente conversa, tá? Mas aí você tem que falar comigo no direct até, sei lá, fala logo então, porque eu acho que amanhã ou depois da manhã talvez já nem dê certo, porque a minha agenda e a do Matheus lota de uma maneira que é um absurdo, assim, é coisa de louco. Amanhã é segunda-feira, então fala comigo no direct que a gente se resolve, tá? Bom, vamos voltar a falar das proporções pra gente encerrar o nosso assunto. Eu falei das proporções das cortinas. E aí eu quero falar sobre as proporções dos quadros, então. A lógica que a gente usa para a cortina, ela é muito semelhante para outros elementos da sala de estar. Então aqui nos quadros, esse exemplo aqui que eu tô mostrando para vocês, olha só como é que a gente tá trabalhando. Nossa, me deu um soluço agora do nada. Olha só como é que a gente tá trabalhando. Você vê que o sofá... Olha como é legal, gente. Arquitetura, tudo é muito lógico, né? Parece que é uma coisa muito criativa, muito assim, tirei da minha cabeça e pronto, mas não, é tudo muito lógico. Vou pegar minha capinha para dar um exemplo. Olha só, eu tenho um sofá que ele tem um comprimento mais longitudinal. Então, o que eu faço aqui? O que tá sendo mostrado aqui nessa imagem, certo? Em cima do sofá, eu tô trabalhando um quadro, como se fosse um quadro mais comprido. Só que aqui ele respeita essa proporção da ideia do quadro comprido, mas ele quebra em quadros menores. Então isso é que é respeitar as proporções na hora que você vai colocar um quadro na sua sala. Você vê que o sofá é mais longitudinal, então você sabe que você tem que trabalhar algo que esteja aqui nesse campo de visualização, que é como se a gente estivesse trabalhando aqui, ó, com linhas imaginárias, nessa extensão do sofá. Então, ou você pode colocar um quadro bem comprido aqui em cima, que esteja bem alinhado com o tamanho do sofá, ou você pode colocar quadros menores aqui, como está sendo feito nessa imagem, ou você pode colocar um grande quadro aqui, você vai estar criando uma certa simetria, mas aí eu coloco um quadro grande aqui, eu coloco uma planta aqui do lado, entendeu? Uma planta um pouquinho maior também, eu vou estar equilibrando essa simetria que eu acabei de criar, beleza?
não tem uma regra de certo ou errado na hora que você vai decorar a tua sala, entendeu? Porém, se você tiver trabalhando alguma proporção dentro do ambiente, vai fazer sentido e vai ter um certo conforto pro teu olhar. Essa é uma ideia de como você trabalha quadros, entendeu? Deixa eu ver se eu coloco uma outra imagem aqui para poder mostrar um outro exemplo para você ver. Ó, esse outro exemplo aqui, a proporção que eu falei de ser mais longitudinal, de aproveitar as linhas imaginárias entre os limites do sofá, também está sendo trabalhado aqui, entendeu? Ele colocou um quadro bem grande, em vez de ser aqueles quadros menores, entende? Você pode trabalhar o que você quiser, você pode soltar a sua criatividade. E aí a dica de ouro, na hora de você colocar o quadro na parede da sala, é você, antes de colocar na parede, você testar como vai ficar o arranjo desse quadro, só que no chão. Como é que é isso, Bia? Isso a gente chama de paginação, certo? Então, existe a paginação dos pisos, dos revestimentos, que é como se fosse qual é a ordem dos revestimentos que a gente vai assentar na parede ou no piso, né? Mas aqui eu tô falando de uma paginação de molduras mesmo. Então, se você vai trabalhar uma composição de quadros, onde você vai trabalhar... Eu tenho 3 quadros de tamanhos diferentes, eu consigo trabalhar eles em cima do sofá? Consegue! E aí, como é que você faz isso? Antes de você sair furando a tua parede pra colocar o bendito quadro e olhar pra ele e falar assim, nossa, tá uma merda. Antes de você fazer isso, faz no chão. Ah, como assim, eu vou furar o chão? É óbvio que não. Você vai pegar as molduras do que você quer instalar, essas molduras de tamanhos diferentes, e você vai colocar no chão e você vai testar combinações, entendeu? Você vai brincar mesmo. Gente, tem que ser divertido. Se você não se divertir decorando a própria casa, sabe? Você ainda não encontrou o seu estilo, porque é muito legal você ver a tua personalidade sendo materializada aos poucos no ambiente que você vive. Então, você vai pegar essas molduras todas que você quer colocar na parede, você vai testar no chão, arranjar elas. Ah, deixa eu ver como é que vai ficar uma do lado da outra, deixa eu ver como é que vai ficar 2 aqui e uma mais em cima, deixa eu ver como é que vai ficar se eu fizer uma coisa mais orgânica, deixar elas assim, de forma mais desarranjadas entre si. Faz esse teste no chão, coloca as molduras no chão, dá uma olhada, bate foto. Bater foto ajuda muito. Bate foto assim, ó, de cima, da mesma posição. Um arranjo, depois muda as coisas de lugar, bate outra foto. Aí você vê nas fotos, olha assim, tô achando que assim vai ficar mais interessante. E aí depois você faz o quê? Você marca com um lapisinho na parede e aí você fura, entendeu? É mais seguro do que você só sair furando feito uma louca e depois vai colocar os quadros, não vai ficar legal, vai estar desproporcional ou vai estar desalinhado. Faz esse teste que eu tô falando, porque isso ajuda muito, tá? E aqui eu vou entrar logo no último tópico, que é a proporção dos tapetes, tá? Então, o tapete, ele precisa também respeitar essa proporção da tua sala. Como é que você faz isso? Se a tua sala ela é menorzinha, e ela só tem um sofá, uma mesa de centro e a televisão, o que é importante você pensar? O tapete, ele moldura esse conjunto. Então, o mesmo princípio que você trabalha com os quadros, as molduras que você vai colocar na parede, é o princípio que você vai trazer pro tapete é ótimo, né? Pra parede. É o princípio que você vai trazer pro tapete no chão. O tapete, ele serve como se fosse uma grande moldura para todos os móveis que eles estão na tua sala, entendeu? Então, se tu tem uma sala pequenininha, que é só um sofá, a mesa de centro e a televisão, o tapete, ele precisa ser um pouquinho maior do que o tamanho do teu sofá. E ele precisa ser comprido o suficiente para que quando você coloque ele no chão, olha só como é que tem que estar. O sofá, ele tem que estar com metade do sofá dentro do tapete, metade fora. Entendeu? A mesa de centro bem no meio, beleza. E aí, o espaço do rack, da televisão, enfim, ou da poltrona, também tem que estar bem parecido com o sofá, entendeu? Com metade dentro, metade fora. E isso vai dar uma sensação de que o tapete, ele faz como se fosse uma moldura nesse conjunto todo. E não importa se você depois coloque mais uma poltrona, coloque uma mesinha lateral, coloque uma planta, uma luminária de chão. É uma proporção que vai estar sendo respeitada. Porque o tapete, ele tá emoldurando, ele tá criando um limite, ele tá criando uma zona. Lembra que eu falei da dica das zonas? Então, o tapete, ele cria como se fosse uma zona dentro do espaço que é mais integrado, entendeu?
Em uma sala maior, esse papel do tapete, ele é ainda mais importante. Porque geralmente em salas maiores, você está trabalhando às vezes mais de um sofá, às vezes mais de um par de poltronas, às vezes está trabalhando uma mesa de centro que é um pouco maior. Então, o tapete ele pode ser um pouco maior para poder criar essa moldura no conjunto todo, entendeu? Então, ele vai criando essa moldura no conjunto todo e você vai ter uma sensação maior de conforto e de aconchego, o que é muito legal também. Algo que eu acho muito legal de trabalhar também, nessa questão toda das molduras, é a composição de tapetes. Então, o tapete, ele pode ser um só, como esse da imagem, das outras imagens que eu mostrei, mas você pode ter um tapete maior e um outro menor em um formato mais orgânico, um formato mais circular, considerando que esse aqui é mais retangular, né? E você pode brincar com essas composições, sabe? Vou colocar... Olha só como ficaria perfeito. Essa composição que tá aqui embaixo, né? Com um tapete mais retangular. Se eu tivesse um tapete menor, redondo, por cima desse tapete quadrado, aqui só na posição onde está essa poltrona verde, eu tô criando como se fosse uma microzona ainda dentro da minha zona de sala de estar, entendeu? E isso fica muito bacana, porque, novamente, você tá respeitando as proporções de cada coisa. O tapete é menor, mas ele é uma microzona apenas de um elemento, que é a poltrona, entendeu? Não tá conflitando ali com o tapete que ele é maiorzão. Tranquilo? Bom, espero que tudo que eu falei até agora tenha sido útil para quem assistiu a live até agora. Essas dicas, elas podem fazer toda a diferença na sua casa, realmente. É uma transformação de vida quando você começa a transformar a sua casa. Espero que vocês tenham gostado, não só da nossa conversa de hoje sobre salas, mas também de todas as lives que nós fizemos desde segunda-feira até aqui. Eu não deixei elas salvas porque, enfim, é um material que eu acho que não é tão interessante de ficar assim salvo, né? As pessoas não costumam gostar tanto de ver lives, né? Quando vai pro feed, por isso que eu resolvi não salvar. Mas eu espero que quem tenha conseguido participar ao vivo tenha gostado desse tipo de conteúdo, de todos os ambientes que a gente conversou. Foi muito especial pra mim também fazer isso aqui e eu espero fazer outras vezes depois, né? Talvez outros temas, tem muita coisa pra falar sobre arquitetura. De forma geral é isso. Quem se interessou pela parte do serviço Eixo Express de consultoria mais rápida, remota, com um custo mais acessível, fala comigo no direct, que eu explico melhor como funciona, tá bom? Mas aí tem que correr, porque é o que eu tava falando, né? A nossa agenda pra fazer essas coisas, assim, é uma loucura. Então tem que falar comigo logo hoje ou amanhã, só pra eu saber que você tem interesse. E eu reservar algum momento pra poder conversar contigo, tá? Porque senão as coisas se atropelam e aí não vai ter como não. Então, quem tiver interesse no Eixo Express, na consultoria de arquitetura, fala comigo no direct, vou ter muito prazer em conversar mais contigo. No mais, bom domingo todo mundo. Vamos começar essa semana no eixo. Amanhã a gente tá fazendo live aqui, amanhã a gente tá acordando, ó, bora suar, a gente tá ralando, hein? A gente vai treinar de manhã, coisa assim. Então, treine de manhã, inclusive, muito bom também. Olha o que eu falei sobre o ciclo circadiano, tá bom? Um beijo, até mais. Boa semana pra todo mundo.